Pela primeira vez desde a criação da Copa do Mundo, em 1930, um país anfitrião vai receber uma nação com a qual está oficialmente em guerra. O Irã estreia na segunda-feira contra a Nova Zelândia em Los Angeles. E 15 membros da Federação Iraniana de Futebol tiveram visto negado pelos Estados Unidos. Gianni Infantino disse que o futebol venceria. Pois é, não foi bem assim. E o mais bizarro é que isso era previsível desde o sorteio dos grupos. Mahdi Mohammadi é o supervisor da seleção iraniana na Copa, uma figura que esteve nas Copas de 2018 na Rússia e 2022 no Catar. Agora ele está entre os 15 membros da federação que não conseguiram visto para entrar nos Estados Unidos. Nabi deu entrevista à Reuters na quinta-feira do lado de fora do Hotel Marriott em Tijuana, onde o Irã montou a base de última hora. A equipe tinha planejado treinar no Arizona, mas teve que transferir tudo para o México por causa das restrições americanas de visto. O jogador Said Ezatollah disse à Reuters que os atletas já aceitaram que as famílias não vão poder assistir aos jogos dentro dos Estados Unidos. Precisamos de toda a nossa equipe, especialmente dos nossos principais caras, ele disse. O que parece uma crise logística é, na verdade, o retrato de uma Copa onde a diplomacia pesa mais que a tabela. A pergunta que fica é: como a FIFA, que se vende como neutra, vai mediar um conflito entre um país sede e uma seleção quando o país sede é um dos lados da guerra? A resposta provisória é: não vai. Ou pelo menos não está indo. Vamos reconstruir o cenário com calma. A Copa de 2026 é a maior da história. 48 seleções, 3 países sede. Estados Unidos, Canadá e México. E uma logística que já nasceu complexa. O Irã caiu no grupo B, com sede em Los Angeles, onde enfrenta Nova Zelândia, Ucrânia e Estados Unidos. Ou melhor, os Estados Unidos, país anfitrião que está em conflito direto com o Irã desde a ruptura diplomática de 1979 e que desde outubro de 2023 intensificou sanções e retaliações após os ataques do Hamas. Segundo a Reuters, o Departamento de Estado americano justificou a negativa de vistos, afirmando que não permitirá que a seleção iraniana abuse do sistema para introduzir terroristas nos Estados Unidos sob falsos pretextos. É a primeira vez na história que um país sede nega vistos em massa a uma delegação estrangeira durante a Copa do Mundo. A FIFA, por sua vez, prometeu à Federação Iraniana que todos os vistos seriam garantidos. Foi o próprio Gianni Infantino quem deu a palavra. Mas a promessa, segundo Nabi, não saiu do papel. Numa entrevista ao site iraniano Varzesh 3, ele afirmou: "Esperamos que o senhor Infantino realmente cumpra as promessas que fez à seleção iraniana. Os regulamentos da FIFA devem ser seguidos tanto pelas federações membros quanto pelos anfitriões." Dito isso, o Irã não é o único prejudicado. Mas é o caso mais emblemático do que acontece quando a geopolítica entra em campo com a bola rolando. E aqui vai o detalhe que passa batido nas manchetes. A FIFA tem um comitê de vistos justamente para mediar esse tipo de crise. Foi criado depois do Qatar 2022, justamente para evitar que barreiras burocráticas prejudicassem seleções. Pois é, o comitê existe, só não se sabe se funcionou. O UOL Sport apurou que a reunião mais recente entre FIFA e Departamento de Estado, realizada em abril, terminou sem nenhum encaminhamento concreto. Infantino, que no ano passado discursou na ONU sobre o poder unificador do futebol, agora não responde às perguntas da imprensa iraniana. A situação vai além dos dirigentes barrados. O Departamento de Estado também negou vistos a jornalistas iranianos e africanos que cobririam o torneio nos Estados Unidos. Uma prática que fere acordos da FIFA com países sede, que historicamente garantem livre trânsito à imprensa durante o evento. Segundo o portal Infomoney, que repercutiu o caso, a Associação de Jornalistas Esportivos do Irã protocolou uma queixa formal na FIFA, mas até agora não obteve resposta. Mas o caso mais emblemático talvez seja o do árbitro somali Omar Abdulkadir Artan. Ele tinha visto válido documento regular, passagem comprada, e foi barrado na imigração americana sob a alegação de supostas ligações terroristas. A Federação de Futebol da Somália protestou publicamente, sem resposta oficial do governo americano até o momento. E tem mais. Os Estados Unidos implementaram um sistema de fiança para viajantes de países com alta taxa de permanência ilegal, medida que atinge diretamente seleções africanas e asiáticas na Copa. A Rússia, em 2018, fez o caminho oposto. Flexibilizou a entrada, criou isenção de visto para quem tinha ingresso e montou centros de acolhimento nos aeroportos. Nabi foi direto ao ponto em entrevista à agência IRNE. Nunca vi tamanha falta de coordenação em uma Copa do Mundo. E ele tem razão. Ou melhor, não é falta de coordenação. É uma escolha deliberada de política migratória que transforma o esporte em instrumento de pressão internacional. Repara na ironia. Em 2022, no Catar, a FIFA foi duramente criticada por não proteger trabalhadores migrantes e jornalistas LGBTQIA. Agora,
Em 2026, o problema é o oposto. Um país cede que barra a entrada sob justificativa de segurança nacional. A FIFA perdeu dos dois lados. Enquanto isso, a seleção iraniana treina em Tijuana sob escolta da polícia mexicana, num campo improvisado, longe do Arizona, onde o planejamento original previa a aclimatação ao fuso horário americano. E tem um detalhe adicional que o Terra Esportes destacou. O centro de treinamento em Tijuana não tem arquibancada para a torcida, então nem mesmo os iranianos que vivem no México. E são cerca de 15 mil segundo o censo local. Podem assistir a um treino aberto. Agora vem o que ninguém, ou quase ninguém, comentou sobre isso. Enquanto o Irã é tratado como caso isolado de risco terrorista, a Arábia Saudita, rival regional direta do Irã e aliada histórica dos Estados Unidos, não teve nenhum visto negado. A Arábia está no grupo C da Copa, com sede em Nova York. Zero problemas migratórios. Coincidência? O governo americano classifica o Irã como Estado patrocinador do terrorismo desde 1984. A mesma classificação que já aplicou a países como Cuba, Coreia do Norte e Síria. Mas Cuba não está na Copa. A Coreia do Norte não se classificou. O Irã, sim. Pois é. O futebol sempre tentou se vender como apolítico, mas a verdade é que o esporte reflete e amplifica as tensões do mundo real. E tem um segundo detalhe que passa despercebido. O Catar, que sediou a Copa de 2022, mantém relações diplomáticas com o Irã e apoiou abertamente a seleção iraniana em negociações de bastidores com a FIFA. O Ministério das Relações Exteriores do Catar, segundo o jornal Al Jazeera, ofereceu ajuda logística para tentar desbloquear os vistos. Infantino, que construiu sua gestão na promessa de que a FIFA não se envolve em política, agora se vê refém de um país sede que não cumpre as garantias de acesso. E a resposta da entidade até agora? Silêncio oficial desde a última reunião com a delegação iraniana, no início de maio. O D-News FIFA, que acompanha os bastidores da entidade, noticiou que pelo menos 3 federações asiáticas já enviaram cartas de apoio ao Irã. Mas a FIFA não se manifestou publicamente sobre nenhuma delas. O que está em jogo aqui é maior que 15 vistos. É a própria credibilidade do maior torneio esportivo do planeta, tentando operar dentro de uma zona de guerra sem reconhecer que ela existe. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. Os jogadores do Irã, todos eles, conseguiram os vistos 10 dias antes da estreia. Os atletas puderam entrar nos Estados Unidos. Mas os 15 dirigentes não. A consequência prática disso é que o Irã vai disputar sua primeira partida contra a Nova Zelândia na segunda-feira sem o chefe da delegação, sem o supervisor técnico, sem parte da comissão médica e sem representantes da federação na arquibancada. Se o Irã passar de fase, enfrenta nas oitavas de final justamente os Estados Unidos, o país que barrou metade da sua delegação. Um jogo que, francamente, já começou muito antes do apito inicial. O que muda a forma como você vê a Copa de 2026 não é a tabela. É a constatação de que o esporte, quando tenta se fingir de neutro, acaba revelando com mais nitidez ainda quem está no poder e quem está à margem. O futebol não termina na linha de fundo. Ele termina na fila do visto. E, honestamente, é um exercício de imaginação. Será que, se a Ucrânia estivesse na mesma situação, o Departamento de Estado teria respondido da mesma forma? A resposta é provavelmente não. E isso diz tudo sobre como a neutralidade do esporte é um luxo que só alguns países podem pagar. O UOL Sport fez um levantamento de todas as Copas desde 1994 e constatou que nunca um país sede negou vistos a membros de uma federação participante. O que coloca este caso num precedente histórico que a FIFA vai ter que explicar depois do torneio. Se é que vai explicar, 15 dirigentes barrados, uma base de treino em Tijuana, um árbitro somali retido no aeroporto, jornalistas africanos com credenciais negadas. E a FIFA em silêncio desde maio. A história não é sobre visto. É sobre como o futebol, que se vende como a linguagem universal, na verdade fala o idioma de quem está no poder. Manda nos comentários. Até onde o esporte consegue fingir que a guerra não existe quando a guerra está do outro lado do campo. Se você gostou dessa análise, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo aqui no Recorte Vivo, sempre com o que ninguém viu, sempre às 18 horas. E o próximo vídeo já tem tema. A maior operação de busca de vida extraterrestre da história está sendo arquivada em silêncio. Será que encontraram alguma coisa que não deviam?